Antes daquela noite especial, uma grande festa tomou conta de Jerusalém. Jesus estava chegando. Montado em um jumentinho, um sinal de paz, ele foi recebido com uma alegria contagiante. As pessoas corriam pelas ruas, estendiam seus mantos no chão e balançavam ramos de palmeiras, gritando com toda a força: Hosana! Bendito o que vem em nome do Senhor. Era uma celebração cheia de esperança. Mas ao cair da noite, dias depois, a alegria deu lugar a um sentimento mais profundo. Era uma noite calma em Jerusalém. As luzes das lamparinas balançavam devagar, lançando sombras douradas pelas paredes de pedra. O ar tinha cheiro de pão recém-assado e de algo especial que estava para acontecer. Jesus caminhava pelas ruas estreitas com seus amigos, os discípulos. Ele sabia que aquela noite seria muito importante, a mais importante de todas. Crianças, fechem os olhos por um instante e imaginem vocês andando junto com Jesus. As ruas são de pedra e vocês sentem o vento da noite tocando o rosto. As estrelas brilham no céu e a lua ilumina o caminho. Quando vocês entram na sala, há uma mesa simples, coberta com pão, ervas e um cálice de vinho. Todos se sentam e Jesus sorri. Aquele sorriso cheio de paz que faz o coração da gente se acalmar. Jesus disse: Eu esperei muito por este momento. Hoje comerei com vocês antes que tudo aconteça. Ele pega o pão nas mãos, olha para o céu e agradece ao Pai. Depois, parte o pão e entrega a cada um. Este é o meu corpo, que é entregue por vocês. Façam isto em memória de mim. As crianças olham ao redor. Dá para ver o brilho nos olhos dos discípulos. Ninguém fala nada. Só se ouve o som das lamparinas e o coração batendo forte. Jesus então pega o cálice e diz: Este é o cálice do novo concerto no meu sangue, derramado por amor a todos vocês. Vocês podem imaginar isso? O Filho de Deus ali repartindo o pão, oferecendo o vinho, falando com tanto amor, mesmo sabendo o que estava por vir. De repente, Jesus se levanta, pega uma toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. Eles ficam assustados. Pedro até tenta impedir. Senhor, o Senhor vai lavar os meus pés? Jesus disse: O que faço agora, você não entende ainda, mas um dia vai entender. Jesus queria ensinar que quem ama, serve, que o maior no reino de Deus é aquele que ajuda os outros com humildade. Crianças, imaginem Jesus se aproximando de vocês, sorrindo e lavando seus pés com carinho. Como vocês se sentiriam? Talvez um calorzinho no coração, uma paz que dá vontade de chorar de alegria. Mas nem todos naquela mesa estavam com o coração limpo. Judas olhava para o chão, meio inquieto. Jesus o olhou com ternura e disse: Vai e faz o que precisa fazer. Judas saiu e a noite ficou mais escura. Jesus olhou para os outros e disse: Meus filhos, ainda um pouco estarei com vocês. Um novo mandamento lhes dou, que vocês se amem uns aos outros, assim como eu os amei. Crianças, olhem para o rosto de Jesus. Ele está sereno, mas seus olhos brilham com lágrimas. Ele sabe que logo tudo vai mudar. Jesus se levanta, faz uma oração e convida todos a irem com ele para o jardim do Getsêmani. Ali, ele vai conversar com o Pai e se preparar para o momento mais difícil de todos. E assim terminou a última ceia, um encontro de amor e despedida. Mas a jornada de Jesus está longe de acabar. No próximo episódio, o acompanharemos no jardim do Getsêmani em um momento de profunda oração e entrega. Se esta história tocou o seu coração, ajude-a a alcançar mais crianças. Curta e compartilhe este vídeo. Assim, a mensagem de amor de Jesus pode chegar a muitos outros corações. Crianças, fechem os olhinhos por um momento e respirem bem devagar. Vocês ainda estão com Jesus. Saíram da casa depois da ceia e agora caminham por um caminho de pedras. O céu está escuro, mas as estrelas piscam, como se estivessem olhando por vocês. Vocês sentem o cheirinho das oliveiras. As folhas farfalham com o vento. Jesus caminha à frente, o rosto pensativo.
Vocês andam pertinho no silêncio, quase sem respirar para não atrapalhar o momento. Então vocês chegam a um jardim, o Jardim do Getsêmani. É um lugar de oliveiras, com troncos retorcidos e chão macio de terra e folhas. Está fresco e há um cheiro suave de ervas no ar. Jesus pede: fiquem aqui e orem comigo. Ele caminha um pouco adiante, até um cantinho entre duas oliveiras. Vocês espiam por trás de uma árvore e veem ele se ajoelhar. Jesus parece muito triste. Seus olhos brilham como pequenas estrelas, mas há também uma preocupação profunda no coração dele. Ele dobra as mãos e murmura ao Pai: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, que seja a tua. Vocês sentem um aperto no peito porque Jesus está assustado. Ele está em silêncio um tempo. Depois volta onde vocês estão e encontra os amigos dormindo. Pedro boceja, sonolento. Tiago, João. Todos tão cansados que não conseguem ficar acordados. Jesus volta e diz com voz suave: Vocês não puderam vigiar comigo 1 hora? Vocês tentam ficar acordados também. Encostam a cabeça na árvore e fazem força para não dormir. Mas o cansaço é grande e as pálpebras pesam. Jesus ora de novo, mais forte desta vez. Seu coração é como uma mão que segura o mundo inteiro, cheio de medo e, ao mesmo tempo, cheio de confiança no Pai. Ele se entrega, porque sabe que está fazendo o maior gesto de amor que alguém já fez. De repente, algo rompe o silêncio. Passos apressados e vozes. Tochas acesas cortam a noite e vocês veem figuras com capas e botas, soldados e, na frente, Judas. Judas caminha até Jesus, ele parece nervoso. Então, por um momento que dói no coração, Judas dá um beijo no rosto de Jesus. O sinal combinado. É com um beijo que entregas o Filho do Homem? Jesus pergunta com tristeza. Vocês sentem que algo ruim está acontecendo. Os soldados agarram Jesus com força. Os discípulos, assustados, se levantam correndo, mas um a um fogem para o escuro. O medo ganha deles por um instante. Pedro, que sempre foi corajoso, não foge. Ele pega uma pequena faca, é como uma navalhinha, e num ato de defesa dá um golpe. A lâmina atinge a orelha de um dos guardas, que se chama Malco. Mas então algo incrível acontece. Jesus toca o homem ferido. Com um gesto cheio de amor, ele cura a orelha do guarda. O homem fica surpreso e quieto. Jesus fala com calma. Basta, não lute com violência. Vocês sentem um calor no coração. Mesmo sendo preso, Jesus cuida até de quem veio prendê-lo. Ele mostra que o amor é mais forte que a raiva. Os soldados amarram Jesus com cordas e o levam. Vocês o seguem a passos lentos, tentando não ser vistos, mas cada barulho faz o coração pular. Pessoas aparecem nas sombras, sussurrando e apontando. Alguns de olhos frios empurram Jesus, outros olham com medo. Enquanto isso, Pedro olha para trás, confuso e com medo. Ele queria ficar, queria lutar mais, mas os outros já se foram. O coração de Pedro bate rápido. Ele não sabe o que fazer. Jesus, preso e acorrentado, olha para as sombras onde vocês estão escondidos. Por um segundo ele sorri. Um sorriso tão cheio de paz que parece dizer: ainda que vocês tenham medo, eu sei o que faço. A minha vontade é para o bem de todos. Os soldados o conduzem para fora do jardim. As tochas se apagam conforme o cortejo se afasta. Vocês ficam olhando até a última luz desaparecer. O silêncio volta ao jardim, mas nada é como antes. Crianças, hoje vimos uma grande lição. Mesmo quando sentimos medo, quando as coisas ficam difíceis, Jesus nos mostra o caminho do amor e do cuidado. Ele não respondeu com violência, ele respondeu com perdão. No próximo episódio, vamos seguir Jesus até a casa do sumo sacerdote e depois ao tribunal. Lá veremos como ele permanece manso e corajoso, mesmo diante de acusações injustas. Fechem os olhos um segundinho e lembrem: como vocês se sentiriam se estivessem ajoelhados ao lado de Jesus, ouvindo-o orar?
Respirem fundo, guardem esse sentimento de amor e coragem no coração. Episódio 2: Jesus é julgado e Pedro o nega. Crianças, a noite está fria. Vocês ainda seguem Jesus de longe. As tochas dos soldados balançam no escuro, e o som das correntes ecoa nas ruas silenciosas de Jerusalém. Jesus caminha devagar. As mãos estão amarradas, mas os olhos estão cheios de paz. Ele não reclama, não se defende, não grita. Vocês olham e sentem uma vontade enorme de correr até ele, abraçá-lo e dizer: Jesus, eu estou aqui com você. Mas os soldados o empurram, e vocês precisam ficar escondidos atrás de uma parede. O grupo chega à casa do sumo sacerdote Caifás. Lá dentro, há muitas tochas, vozes irritadas e rostos com raiva. Jesus é levado para o centro do pátio. As pessoas inventam mentiras sobre ele. Uns gritam: ele disse que ia destruir o templo. Outros zombam: ele diz que é o Filho de Deus. Mas Jesus fica em silêncio, tão calmo, tão manso, que até as crianças escondidas atrás da porta sentem vontade de chorar. Crianças, imaginem o olhar de Jesus nesse momento. Mesmo sendo acusado injustamente, ele não olha com raiva, ele olha com amor. Um amor tão grande que parece abraçar até quem o machuca. Então o sumo sacerdote pergunta com voz alta: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? E Jesus responde com voz firme, porém cheia de paz: Eu sou. E vocês verão o Filho do Homem assentado à direita do Pai. As pessoas gritam: blasfêmia! Rasgam as roupas e dizem que ele deve morrer. Logo os guardas o empurram, batem, zombam. Um deles cospe no rosto de Jesus. Outro dá um tapa, mas Jesus continua calado. E no meio de tanta dor ele ora em silêncio: Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Vocês conseguem sentir isso, crianças? Mesmo ferido, Jesus pensa em perdoar. Mesmo machucado, ele continua amando. Do lado de fora, Pedro está perto de uma fogueira. O fogo ilumina seu rosto. Uma mulher o reconhece e diz: Você também é amigo de Jesus. Pedro se assusta e responde: Eu não conheço esse homem. Mais 2 vezes perguntam. E mais 2 vezes ele nega. Então o galo canta. Pedro se lembra das palavras de Jesus: Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Ele olha para Jesus de longe. Os olhos de Pedro se enchem de lágrimas. E Jesus, mesmo com o rosto ferido, o olha com amor. Um olhar que perdoa, que cura, que diz: Eu ainda acredito em você. Pedro sai correndo, chorando, arrependido. Crianças, vocês já erraram e ficaram tristes por isso? Pois é, Pedro também errou. Mas o amor de Jesus era maior do que o erro dele. E esse mesmo amor é o que Jesus sente por cada um de vocês. O sol começa a nascer em Jerusalém. Os chefes levam Jesus até o governador romano, Pilatos. As ruas estão cheias de gente curiosa. Vocês andam pelo meio da multidão, tentando ver o que vai acontecer. Pilatos olha para Jesus e pergunta: Tu és o rei dos judeus? E Jesus responde com voz calma: Tu o dizes. Mas o meu reino não é deste mundo. Pilatos parece confuso. Ele não vê culpa em Jesus, mas tem medo da multidão. Então tenta agradar a todos. Ele traz 2 prisioneiros, Jesus e Barrabás, um homem perigoso. Pilatos pergunta: Quem vocês querem que eu solte? E a multidão grita: Solta Barrabás! Crucifica Jesus! As crianças olham assustadas. Vocês não entendem. Como alguém pode escolher soltar um homem mau e mandar prender aquele que só fez o bem? Pilatos manda trazer uma bacia de água. Ele lava as mãos e diz: Estou inocente do sangue deste justo. Mas a multidão grita ainda mais forte. E Jesus continua em silêncio. O rosto ferido, os olhos cheios de amor. Crianças, Jesus sabia que tudo aquilo era o preço para salvar o coração de cada pessoa do mundo. Ele aceitou a dor para mostrar o quanto o amor de Deus é grande. Ele estava pensando em você. Sim, em você que está ouvindo esta história agora. Crianças, que momento triste, não é? Mas também é um momento de muito amor. Jesus nos mostrou que o perdão é mais poderoso do que qualquer ferida e que o amor verdadeiro nunca desiste, nem mesmo quando tudo parece perdido. Quando você errar, lembre-se de Pedro. Ele chorou, se arrependeu e foi perdoado. Assim também Jesus quer perdoar você, te abraçar e te ensinar a começar de novo. O amor de Jesus é tão grande que ele aceitou sofrer por mim, por você e por todas as pessoas do mundo. No próximo episódio, vamos continuar essa linda história. Vocês vão ver o que acontece quando Jesus é levado para a cruz. E como mesmo lá,
o amor dele brilha mais forte do que nunca. Agora me contem, amiguinhos, o que vocês sentiram ao ver o olhar de Jesus perdoando Pedro? Vocês acham que conseguiriam perdoar alguém assim também? Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e comentar qual parte dessa história mais tocou o coração de vocês. Sabe que cada tapa, ferida, bofetada tinha um nome a ser salvo: João, Pedro, Francisco, Josué, Salatiel, Marco Antônio e muitos outros nomes. Por isto Jesus suportou tudo sem reclamar. Episódio 4. O rei com coroa de espinhos. O amor de Jesus em meio à dor. Crianças. A noite terminou, mas o coração do mundo parece mais escuro do que nunca. Jesus foi levado de um lado para o outro, julgado injustamente, e agora os soldados o arrastam para um pátio frio, cercado por colunas de pedra. O chão está molhado. O ar cheira a ferro e poeira. Vocês seguem de longe, escondidinhos atrás de uma parede, com o coração apertado. Os soldados romanos, homens fortes e brutos, empurram Jesus contra uma coluna. Eles amarram suas mãos com cordas grossas. As cordas apertam tanto que marcam a pele. Mas Jesus não tenta fugir. Ele fica quieto, olhando para o céu, como se dissesse: Pai, estou pronto. Um soldado pega um chicote diferente, o flagrum, feito de tiras de couro, com pedacinhos de metal e ossos amarrados nas pontas. Era feito para machucar. Ele levanta o braço. Vocês apertam os olhos, com vontade de tapar os ouvidos. Mas o som vem mesmo assim. Tchlac! O chicote corta o ar e toca as costas de Jesus. O som é forte, e o coração de vocês parece parar. Mais um golpe, depois outro, e outro. O sangue começa a escorrer e o chão fica manchado de vermelho. Jesus cambaleia, mas continua de pé. Mesmo ferido, ele não reclama, não olha com raiva, não grita. Ele apenas fecha os olhos e ora em silêncio. Jesus, voz fraca, mas cheia de amor. Pai, eu faço isso por amor. Por eles. Por mim, por você. Por cada criança que já sentiu medo, solidão ou tristeza. Por cada pessoa que já errou e achou que não tinha mais perdão. Cada golpe do chicote era como um "eu te amo" dito em silêncio. Cada ferida dizia: eu te amo tanto que vou carregar a dor no seu lugar. Depois dos açoites, Jesus está fraco. Mas os soldados não param. Eles riem, zombam, empurram. Um deles traz um pedaço de pano vermelho, uma capa velha, manchada, e joga sobre os ombros feridos de Jesus. Eles riem alto: olhem, nosso rei! Mas eles não entendem. Estão vestindo o verdadeiro rei, o rei do amor, o rei que veio para servir. Um soldado pega galhos secos e cheios de espinhos. Com as mãos sujas e rudes, ele os torce até formar uma coroa. Os espinhos são longos, duros, afiados. Eles a colocam sobre a cabeça de Jesus. Os espinhos perfuram a pele. O sangue escorre pelo rosto, misturando-se ao suor e à poeira. Vocês sentem vontade de chorar. Mas Jesus continua calmo. Ele respira fundo, levanta os olhos e o olhar dele parece abraçar o mundo inteiro. Como se dissesse: mesmo assim eu ainda os amo. Os soldados se ajoelham de brincadeira, zombando: salve, ó rei dos judeus! E dão risadas. Um deles pega uma vara, entrega na mão de Jesus como se fosse um cetro. Outro arranca e bate em sua cabeça. Mas Jesus lhe permanece em silêncio. Vocês olham e percebem algo que só o amor pode explicar. Mesmo ferido, Jesus não odeia. Mesmo humilhado, ele não deseja vingança. O amor dele é tão grande que parece brilhar no meio da dor. Logo, Jesus é levado para fora. O governador Pilatos o apresenta ao povo. Jesus está ferido, com o rosto machucado, os olhos cheios de dor e de paz. Pilatos levanta a mão e diz: eis o homem. Mas a multidão, agitada pelos líderes, grita: crucifica-o! Crucifica-o! E assim o Filho de Deus, o mais bondoso, o mais puro, é condenado à morte. Mas, crianças, não foi o ódio que o manteve ali. Foi o amor. Um amor tão forte, tão profundo, que nem toda a dor do mundo pôde apagá-lo. Quando vocês sentirem tristeza, lembrem-se de Jesus. Quando errarem, lembrem-se do perdão. Quando alguém ferir vocês com palavras, lembrem-se dele. Porque Jesus sabe o que é sofrer, mas escolheu amar mesmo assim. Que agora ele vai começar o caminho mais difícil de todos, o caminho da cruz. Cada passo dele será uma lição de amor, coragem e perdão. No próximo episódio, vamos caminhar juntos pela via dolorosa, o caminho da cruz. Vamos ver como Jesus, mesmo ferido,
continuou amando até o fim. Se inscrevam no canal, deixem o joinha e contem nos comentários. O que o amor de Jesus ensina para vocês hoje? Episódio 5. O caminho do amor. A via dolorosa. O caminho da cruz. Crianças. Depois de ser coroado com espinhos e açoitado, Jesus é levado para fora do palácio de Pilatos. O portão de ferro se abre com um rangido, e o barulho da multidão toma conta das ruas de Jerusalém. O sol brilha forte, refletindo nas pedras do chão, e o ar está pesado de poeira e murmúrios. Alguns olham com curiosidade, outros zombam com raiva nos olhos, mas há também quem chore baixinho, sem coragem de se aproximar. Vocês observam de longe, o coração aperta. Jesus está fraco. O corpo dele dói em cada parte. As costas, feridas pelos chicotes, ardem ao toque da roupa. O sangue escorre devagar, misturado ao suor. Mesmo assim, ele continua firme. Os soldados colocam sobre seus ombros um pedaço pesado de madeira, a cruz. Era um instrumento dos criminosos, mas para Jesus seria o símbolo do amor mais puro que o mundo já conheceu. Vocês o veem começar a caminhar. Os passos são lentos, as pernas tremem. O sol esquenta a terra e o ar parece ferver. O peso da cruz é tanto que parece esmagar os ombros feridos. Cada passo é uma batalha, cada respiração um esforço. De repente, Jesus tropeça. A cruz escorrega e cai com força. O som da madeira batendo nas pedras ecoa pela rua. Ele cai de joelhos. As mãos se apoiam no chão áspero, coberto de pó e sangue. Vocês sentem vontade de correr até ele, segurar suas mãos e dizer: Jesus, deixa a gente te ajudar. Mas os soldados apenas gritam: levanta, anda! E um deles puxa o chicote com raiva. Mesmo assim, Jesus não reclama. Ele respira fundo, olha para o céu e, com toda a força que ainda tem, se levanta. Segura a cruz novamente e continua. Porque o amor não desiste. O amor sempre continua. Logo adiante, algo acontece. Entre a multidão, uma mulher corre chorando. É Maria, a mãe de Jesus. O coração dela parece gritar de dor, mas os lábios permanecem em silêncio. O olhar dela encontra o olhar do filho, e por um instante, o mundo inteiro para. Não há som, não há multidão. Só mãe e filho, só amor. Os olhos de Maria dizem: meu filho, por que fazem isso com você? E os olhos de Jesus respondem, cheios de ternura: não chore, mãe. Tudo isso é por amor. Um amor que vai salvar o mundo. Ela tenta se aproximar, mas os soldados a empurram para trás. Mesmo assim, Maria não desiste. Ela junta as mãos, fecha os olhos e ora. E vocês percebem, mesmo na dor, a fé dela é mais forte que o medo. Jesus segue o caminho. A cruz parece cada vez mais pesada. O corpo vacila. Ele tropeça de novo e cai pela segunda vez. A multidão se agita. Alguns riem, outros desviam o olhar. Um soldado impaciente olha ao redor e vê um homem vindo do campo. Simão de Cirene. Ei, você, carregue a cruz dele, grita o soldado. Simão hesita, assustado, mas obedece. Ele se aproxima, pega a madeira e sente o peso do sofrimento do mundo. Jesus o olha com gratidão silenciosa. Simão não entende tudo o que está acontecendo, mas sente algo diferente. Enquanto caminha ao lado de Jesus, sente uma paz profunda. O amor de Jesus começa a transformar o coração dele. Um amor que não fala, mas que se sente, como um calor que toca a alma. Mais à frente, uma mulher surge da multidão. Ela segura um pano branco e corre em direção a Jesus. Os soldados tentam impedi-la, mas ela é rápida. Com suavidade limpa o rosto dele. O sangue e o suor mancham o tecido. Mas quando ela o retira, o rosto de Jesus fica impresso no pano como um milagre. Essa mulher se chama Verônica. E naquele momento, Deus lhe deu um presente. A lembrança do amor que se entrega sem medo. Jesus olha para ela com ternura e, mesmo ferido, sorri. Um sorriso cansado, mas cheio de paz. E aquele sorriso muda para sempre o coração de Verônica. Mais adiante, algumas mulheres choram alto. Elas estão tristes, desesperadas, vendo o justo sofrer. Mas Jesus, mesmo exausto, olha para elas e diz com voz fraca, mas cheia de compaixão: filhas de Jerusalém, não chorem por mim. Chorem por vocês e por seus filhos. Porque se fazem isso com a árvore verde, o que farão com a seca? Mesmo sofrendo, ele pensa nos outros. Mesmo sangrando, ele consola. Mesmo carregando o peso do mundo, ele continua amando. O caminho é longo. As pedras machucam os pés. O sol começa a se esconder por trás das nuvens.
O vento muda, e ao longe aparece o Monte do Gólgota, lugar da caveira. Ali o amor seria provado até o fim. A multidão acompanha, barulhenta. Alguns zombam, salve o rei dos judeus. Outros apenas observam em silêncio, sem entender o que estão vendo. Mas vocês, crianças, sabem. Vocês sentem no coração que algo sagrado está acontecendo. A cada passo, o amor de Jesus se espalha pela terra. Um amor que não se explica, só se sente. Jesus chega ao topo do monte. O corpo dele está coberto de feridas, mas o olhar ainda brilha com ternura. Não é o olhar de um derrotado, é o olhar de quem está vencendo. Vencendo o ódio com o amor, a dor com a esperança. Episódio 6. O amor que ficou na cruz, o sacrifício que mudou o mundo. Crianças, Jesus chegou ao topo do monte chamado Gólgota e o lugar da caveira. O céu começa a escurecer. Nuvens pesadas cobrem o sol, como se até o céu estivesse triste. Vocês estão lá, entre a multidão. O vento sopra e balança as túnicas. Há um silêncio estranho no ar, como se o mundo segurasse a respiração. Jesus está de pé, cansado. O corpo dele está ferido, mas os olhos continuam cheios de amor. Ele olha para o céu e parece dizer sem palavras: Pai, estou pronto. Os soldados romanos se aproximam. Eles tiram a capa vermelha que está grudada nas feridas. Vocês ouvem um gemido baixo. Mesmo assim, Jesus não grita. Ele suporta por amor. Deitam-no no chão sobre a cruz. Vocês sentem o coração bater mais rápido. Os braços dele são estendidos. Um soldado segura um prego de ferro. Levanta o martelo. E o som do metal ecoa pelo vale. Tum, mais um golpe. E outro. Vocês querem tampar os ouvidos, mas não conseguem. O coração dói. E mesmo assim, Jesus olha para os céus e sussurra com ternura: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Ah, crianças, que amor é esse? Um amor que perdoa mesmo quem machuca. Um amor que brilha mesmo quando o mundo se escurece. Os soldados levantam a cruz. Ela balança e então, tudo é fixada no chão. Jesus agora está suspenso entre o céu e a terra. A dor é grande, mas o amor é ainda maior. Ele olha para a multidão. E entre tantas faces há olhos que choram. Lá embaixo, Maria, a mãe de Jesus, está de pé. O rosto dela está molhado de lágrimas. Ao lado dela, João, o discípulo amado. Jesus, com dificuldade, fala entre respirações: Mulher, eis aí o teu filho. E depois, olhando para João: Eis aí a tua mãe. Mesmo morrendo, ele ainda cuida dos outros. Até o último instante, ele pensa em amor. O tempo passa devagar. O sol some atrás das nuvens. De repente, o céu escurece completamente. É meio-dia, mas parece noite. Vocês ouvem trovões ao longe. O vento sopra forte. As pessoas olham para o céu com medo. Algo grande está acontecendo. Um dos ladrões crucificados ao lado dele grita: Se és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreende: Nem ao menos temes a Deus? Nós merecemos isso. Mas ele não fez nada de errado. E então, olhando para Jesus, diz com humildade: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mesmo na cruz, Jesus continua salvando, perdoando, amando. As horas passam. O corpo dele enfraquece. A respiração fica curta. E de repente Jesus olha para o céu e clama com toda a força do coração: Pai, nas tuas mãos, entrego o meu espírito. E então, ele inclina a cabeça. O vento sopra forte. O chão começa a tremer. A terra se parte em fendas. O véu do templo em Jerusalém rasga-se de alto a baixo. Tudo parece chorar. Mas ao mesmo tempo, algo muda no ar. Um sentimento novo nasce. Um silêncio cheio de paz. Vocês olham para o rosto de Jesus. Os olhos estão fechados, mas há um leve sorriso, como se ele dissesse: Está feito. O amor venceu. Crianças, naquele momento o mundo inteiro foi tocado por esse amor. Um amor que nunca falha. Um amor que se entrega. Um amor que alcança você hoje, onde quer que esteja. Vocês percebem que a cruz, antes símbolo de dor, agora brilha como um farol de esperança. O sangue de Jesus que caiu sobre a terra se tornou semente de vida, que o amor dele começou a florescer em cada coração que acredita. Enquanto o sol se põe, um soldado romano olhando para Jesus diz baixinho: Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. A noite chega, mas não é o fim, crianças. 3 dias depois, a luz vai brilhar de novo. A pedra será removida e Jesus vai mostrar que o amor é mais forte que a morte. No próximo episódio,
Preparem seus corações, porque a escuridão vai se transformar em amanhecer. E a história não vai terminar na cruz, vai começar no túmulo vazio. Episódio: Jesus, o amanhecer que mudou o mundo, parte 1. Crianças, agora respirem fundo, porque vamos entrar em um momento silencioso, muito silencioso. Um momento onde tudo parecia perdido. Mas Deus estava preparando o maior milagre da história. Após a madrugada mais triste do mundo. Era madrugada. As estrelas pareciam chorar. O vento soprava devagar. E vocês, crianças, estão caminhando pela cidade de Jerusalém. As ruas estão vazias. As portas das casas estão fechadas. Tudo parece apagado. No coração de vocês existe um peso, um aperto, que nem dá para explicar. Porque Jesus, aquele que curava, abraçava, sorria, ensinava, ele havia sido colocado em um túmulo. Vocês se aproximam de um jardim silencioso. As árvores balançam devagar como se fizessem carinho no ar. E lá, crianças, bem à frente, está a grande pedra, imensa, pesada. Fria, 2 soldados romanos estão guardando a entrada. Eles seguram lanças. Eles parecem cansados, mas não podem dormir. Vocês ficam atrás de um arbusto, observando tudo bem de pertinho. Parece que o silêncio dominou a terra inteira. As mulheres chegam ao jardim. De repente, vocês escutam passos. Passos apressados, chorosos, suaves. São Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé. Elas vêm trazendo perfumes, óleos e tecidos. Mas o rosto delas, crianças, o rosto delas está cheio de lágrimas. Maria Madalena segura um frasco com tanto carinho, como quem segura o coração quebrado. Ela sussurra, e vocês podem ouvi-la. Como vamos mover aquela pedra? A outra responde, não sei, mas não posso ficar longe de Jesus. Elas querem cuidar do corpo de Jesus, como quem cuida de alguém muito amado. Vocês dão alguns passos e seguem elas de pertinho. Sentem o cheiro dos perfumes, escutam o choro baixinho, mas quando chegam perto, algo começa a acontecer. O terremoto do céu, crianças, segurem firme. O chão começa a tremer. Primeiro devagar, depois mais forte. As árvores balançam, os soldados arregalam os olhos. A terra vibra como se alguém enorme estivesse chegando. E, de repente, uma luz desce do céu. Uma luz tão forte, tão linda, que parece ter vida própria. Vocês levantam as mãozinhas para proteger os olhos. Mas conseguem ver um anjo enorme, brilhante como um raio, vivo como fogo, mas suave como algodão. Ele pousa na frente do túmulo, sorrindo, e com apenas um movimento, ele empurra aquela pedra gigantesca, como se fosse uma bola de lã. A pedra rola para o lado. Os soldados ficam paralisados, caem no chão como se tivessem desmaiado de susto. E vocês estão com o coração batendo tão rápido que parece até tambor. A voz que mudou o universo. O anjo se senta em cima da pedra e olha para as mulheres. Não tenham medo. A voz dele é como música, como se o céu inteiro falasse junto. Vocês procuram Jesus, o crucificado, mas ele não está aqui. Ele ressuscitou, assim como prometeu. As mulheres arregalam os olhos. Vocês também. Venham ver. O anjo aponta para dentro do túmulo. Vocês entram devagarzinho. Pela primeira vez, sentem o ar fresco. Lá dentro, o lugar onde o corpo estava, está vazio. Nada. Só os lençóis dobradinhos, como se Jesus tivesse levantado com calma, com paz, com vitória. Maria Madalena começa a chorar, mas agora são lágrimas de surpresa, de esperança. Vocês escutam o coração dela batendo forte. O céu começa a falar. Lá fora, o sol começa a nascer. As cores vão surgindo devagar. Laranja, dourado, rosa. É como se o céu estivesse pintando a maior notícia do mundo. Jesus venceu a morte. E vocês estão ali, bem no meio da história, vendo tudo acontecer. Crianças, respirem esse momento. Guardem essa cena no coração de vocês, porque o que vai acontecer agora vai mudar tudo para sempre. Crianças, respirem fundo, porque o que vem a seguir é ainda mais emocionante. Jesus está prestes a aparecer. E vocês estarão lá, bem pertinho. No próximo episódio, mostraremos o triunfo glorioso de Jesus. Jesus vivo no jardim. Crianças, o amanhecer começa a aparecer. As cores do céu vão surgindo devagar,
e até os passarinhos parecem esperar algo muito especial. Vocês ainda estão no jardim. O orvalho molha os pés, as flores brilham com a luz da manhã. É como se tudo ali estivesse respirando, aguardando um milagre. Vocês seguem Maria. Ela anda devagar, longe do túmulo. Os olhos estão cheios de lágrimas. Ela parece ter perdido o maior tesouro da vida. Maria para perto de uma oliveira antiga. O tronco é retorcido. Ela apoia as mãos na árvore. Respira fundo e chora. Um choro sincero, profundo. Vocês sentem vontade de abraçá-la. O jardim fica em silêncio. Um silêncio que ecoa. De repente, passos lentos, firmes, cheios de paz. É como se o chão reconhecesse aqueles pés. Um homem vem pelas árvores. A luz toca primeiro os pés, depois o rosto. A presença dele acalma, aquece, faz o coração suspirar. Maria não percebe, mas vocês veem tudo. Ele pergunta com uma voz suave: Mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando? Maria olha para ele, mas não reconhece. Pensa que é o jardineiro. Senhor, se o Senhor levou o corpo do meu mestre, diga onde o colocou, e eu irei buscá-lo. O homem dá um passo a mais. A luz do amanhecer ilumina o rosto dele. E então, ele diz apenas uma palavra: Maria. O vento para. Os pássaros se calam. Vocês sentem um arrepio. Maria abre os olhos. As lágrimas param. O coração desperta. Rabboni, meu mestre. Ela corre e se ajoelha aos pés dele. Jesus sorri. Um sorriso que cura qualquer ferida. Não se prenda a mim agora. Vai e conte aos meus irmãos que eu estou vivo. Diga que subirei para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Vocês olham as mãos dele, marcas, mas não de derrota, de vitória. Jesus está vivo, forte, triunfante, majestoso. Ele começa a se afastar. O jardim parece sorrir. Maria corre. Corre com um coração leve. Vocês correm atrás dela. As pernas parecem voar. Uma brisa passa pelo jardim e parece trazer a voz de Jesus. Eu fiz isso por amor, para salvar, para curar, para dar vida. A cruz não foi o fim. O túmulo vazio é só o começo. Crianças, vocês fazem parte dessa história. Jesus está vivo e Ele te ama. Crianças, respirem fundo comigo. A história está chegando numa parte muito importante, muito especial. Depois de ressuscitar, Jesus ficou 40 dias com os discípulos. 40 dias mostrando que estava vivo, falando do reino de Deus, trazendo paz e enchendo todos de esperança. Tem algo lindo que vocês precisam ouvir. Jesus e Tomé, o encontro do coração que duvidava. Um dia os discípulos estavam reunidos numa casa trancada. O coração deles ainda estava assustado, até que Jesus aparece ali bem no meio deles dizendo: Paz seja com vocês. Todos se enchem de alegria. Mas havia alguém faltando, Tomé. Quando os discípulos contam para ele: Tomé, nós vimos o Senhor. Tomé responde triste e desconfiado: Eu só vou acreditar se tocar nas marcas dos pregos. Crianças, Tomé não era ruim. Ele só estava machucado por dentro. Uma semana depois, a porta da casa está fechada de novo e Jesus aparece outra vez. Ele olha direto para Tomé, com tanto amor que dá vontade de chorar. Tomé, tu venha, toque nas minhas mãos, coloque a mão no meu lado, não duvide e creia. Tomé sente as pernas tremerem. Ele cai de joelhos e diz: Meu Senhor e meu Deus. E Jesus responde com uma promessa que vale para vocês também. Tomé, você creu porque me viu. Felizes os que não viram e mesmo assim creem. Crianças, Jesus estava falando de vocês. Vocês creem mesmo sem ver. Jesus é Pedro. O perdão que cura tudo. Agora imaginem a praia. O mar fazendo barulho mansinho. O cheiro de fogo e peixe assado. E Jesus ali, me esperando Pedro. Pedro chega devagar. O coração dele está apertado. Ele lembra que negou Jesus 3 vezes. Mas Jesus sorri. Um sorriso que cura qualquer tristeza. Ele pergunta: Pedro, você me ama? Pedro responde quase chorando: Sim, Senhor. O Senhor sabe que eu amo. Jesus diz: Então cuide das minhas ovelhas. Jesus pergunta 3 vezes. E a cada resposta, o coração de Pedro fica mais leve, mais limpo, mais forte. Era como se Jesus dissesse: Pedro, eu te perdoo. Eu ainda conto com você. E Ele conta com vocês também.
A despedida no Monte das Oliveiras. Depois de ensinar e caminhar com os discípulos por muitos dias, Jesus leva todos até um lugar chamado Monte das Oliveiras. A brisa passa devagar, o céu está claro, e Jesus diz: fiquem em Jerusalém, não saiam. O Pai vai mandar o prometido, o Consolador, o Espírito Santo. Os discípulos ficam atentos, o coração bate forte. A promessa de Jesus sempre se cumpre. Então Jesus levanta as mãos e abençoa cada um deles. Vocês não estarão sozinhos. Vocês terão força para contar essa história ao mundo inteiro. E crianças, algo maravilhoso acontece. Jesus começa a subir, devagar, suavemente, como se fosse carregado pela luz do céu. Os discípulos levantam os olhos. Uma nuvem bem clarinha o cobre. E Jesus é levado ao Pai. Mas antes de subir, ele deixa uma promessa: eu volto e estarei com vocês todos os dias. Por que Jesus fez tudo isso? Crianças, Jesus fez tudo isso por amor. A salvação é isso. Jesus perdoa. Jesus limpa o coração. Jesus dá vida nova. Jesus coloca um amor que nunca acaba dentro da gente. E qualquer criança pode aceitar essa salvação. É só dizer com o coração: Jesus, entra na minha vida. Quero ser seu amigo. Cuida de mim. Pronto. Ele escuta. Ele entra e nunca mais sai. E agora, a história não terminou. Ela está começando. A história de Jesus aqui na Terra termina com ele subindo ao céu. Mas agora começa uma nova aventura. A história dos apóstolos. A descida do Espírito Santo. O poder de Deus enchendo cada um deles. Milagres, coragem, amor e o Evangelho alcançando o mundo. E nós vamos contar tudo de um jeitinho especial, só para vocês. Convite final, crianças, e obrigado por ouvirem essa história tão linda. Vocês são muito importantes para Jesus. E eu quero te pedir uma coisa muito especial. Leve Jesus para outras crianças. Compartilhe esse vídeo. Chame seus amigos, seus primos. Vamos juntos espalhar o amor de Jesus pelo mundo. E não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal e comenta aí qual história dos apóstolos vocês querem ouvir primeiro. Até o próximo episódio, pequenos discípulos.